Primeiramente, boa noite a todos. Aí a nossa casa espírita, nessa noite de segunda-feira, uma noite aconchegante, na qual a gente viemos aqui todos juntos para receber um pouquinho da palavra de nosso Mestre Jesus. Espero que consigamos aí, de certa forma, nos acalentar o coração, consigamos absorver as mensagens que aqui passaremos e que conseguimos aplicá-las na nossa vida e no nosso dia a dia. Pessoal, antes da gente iniciar, gostaria de ressaltar as atividades do SES. Por que sempre eu começo ressaltando as atividades do SES? Porque é muito importante nós estarmos aqui. É muito importante nós virmos para essa casa aqui. É importante nós recebermos essa energia. E não podemos deixar de forma alguma que a casa termine. Estava esse final de semana num congresso espírita em Juiz de Fora, onde pude observar nesse congresso inúmeras pessoas. Mas 90% das pessoas já eram pessoas mais de idade. Pessoas que obviamente chegaram até a religião, muitas vezes através da dor. E podemos notar lá, segundo vários comentários, logo após a pandemia, muitos centros espíritas vindo a fechar. Fechar por quê? Porque hoje a tecnologia se torna mais fácil. É mais fácil eu não sair da minha casa, é mais fácil eu assistir de lá e não vir uma casa espírita. Porém, são vocês que fazem essa casa espírita permanecer aberta. É por vocês que nós, palestrantes, viemos aqui. É por vocês que isso tudo funciona. Então eu convido vocês a virem para o centro, a participarem das nossas atividades, a contribuírem com o nosso centro espírita, seja através da compra de livros, através de um Pix, através até mesmo um auxílio. A casa espírita está aqui de portas abertas para vocês. A gente arruma tempo para tudo. A gente arruma tempo para acordar, para trocar de roupa, para trabalhar, para brincar. A gente tem que arrumar um tempo também para refletir sobre nós mesmos, para refletir um pouco sobre Deus. E essa casa espírita aqui, ela está aberta para vocês todos os dias. Como todas as segundas-feiras, vocês na data de hoje, por exemplo, às 14 horas já tinha trabalhador aqui, auxiliando aí por atendimento fraterno. Agora, nesse horário, às 20 horas, nós temos a palestra pública, logo após a palestra, o passe. No mesmo momento, nós estamos tendo atividade da Mocidade Espírita e também da evangelização infantil. Há essa necessidade de nós cuidarmos dos nossos jovens, das nossas crianças. Porque quando a gente coloca Deus dentro de casa, a gente consegue eliminar muita coisa. Quando a gente não enche o coração das nossas crianças, dos nossos jovens de Deus, ele enche com as coisas mundanas. Não podemos deixar isso acontecer. Às terças-feiras nós temos o estudo doutrinário, às 20 horas. Na quarta-feira nós temos atendimento fraterno e também o artesanato, também às 14 horas. Quinta-feira nós temos 2 estudos doutrinários, um às 14 e o outro às 19h30. Sexta-feira nós temos atendimento fraterno e estudo doutrinário, atendimento fraterno às 14 e estudo doutrinário às 20. Aos sábados nós temos atendimento fraterno às 9 horas e nós começamos também algo muito importante. Peço para vocês para virem, trazerem gente para a gente entender. É um estudo ministrado pelo Donizete, é o estudo do Espiritismo na sua expressão mais simples. E esse estudo ele começou agora e é todos os sábados às 14 horas. Então, para a gente entender um pouquinho mais, para a gente estar mais a par disso tudo, é importante demais a gente vir para o Centro Espírita. E no domingo nós temos palestra pública e passe também às 20 horas. Então, estamos aqui repletos de atividades para atender a todos vocês. Venham na Casa Espírita, participem de nossas atividades.
tragam os seus filhos, os seus parentes. E só assim nós conseguiremos transformar a nossa sociedade para uma sociedade melhor. Pois bem. Uma dúvida. É sábado às 9 ou às 14? Sábado às 20 horas. Sábado? Sábado às 9 horas da manhã. Às 9 horas. Às 9 horas da manhã. Perdão. É às 9 e às 14 do estudo. Então é às 14 do estudo no sábado. Isso. E às 9 da manhã tem o atendimento? Atendimento fraternal. Tá bom? Pessoal, o nosso tema de hoje é um tema muito importante. É um tema a qual eu venho refletir, a minha última palestra. Para quem recorda, para quem participou da minha última palestra, eu trouxe um tema indagando durante todas as religiões que tudo se inicia de dentro para fora. E que muitas vezes nós buscamos de fora para dentro. E hoje, mais uma vez, nós viemos aqui, de certa forma, mostrar que é de dentro para fora. Nós precisamos mudar o nosso íntimo. E mais uma vez, nós vamos ali entender todo um contexto, para podermos, de certa forma, chegar até no nosso cristianismo, entender o cerne da questão. O que Deus veio mostrar a todo momento. Antes de iniciar a nossa palestra, gostaria de pedir a todos que fechemos nossos olhos. Você que está em casa, coloque uma jarra com água, que os Espíritos de luz com certeza se encarregarão de criticá-la. Que essa água seja um bálsamo na vida de cada um de vocês. E os Espíritos possam colocar os remédios necessários ao qual nós necessitamos para a nossa vida, para o nosso caminhar, para a nossa evolução. Confia sempre, não percas a tua fé entre as sombras do mundo, ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo a curva celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa, tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmo, pois o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir nela. Eleva, pois, o teu olhar e caminho, luta e segue, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã é um novo dia. Que assim seja. Pessoal, fazendo um contexto histórico, relembrando mais uma vez das religiões, a religião mais antiga a qual se tem datado é uma religião hinduísta. Na religião hinduísta nós tínhamos, de certa forma, vários deuses. Era uma religião politeísta. Para a gente ter uma ideia, a religião hindu há mais de 330 milhões de deuses, entre seus deuses e seus avatares. Avatares que são a personificação daquelas divindades. Dentre eles, Brahma, Vishnu, Shiva, Durga, a deusa da proteção, Ganesha, o senhor dos obstáculos. Ou seja, existia um deus para cada coisa. Logo após, logo na religião egípcia, há também por volta de 2.000 deuses, que explicam desde a criação do mundo através de suas representações. Amon, deus do culto, Nut, deusa mãe, Osíris, deusa dos mortos, Sete, deus do caos, Íris, deusa da ressurreição, Ra, deus do sol. Na religião grega, da mesma forma, haviam 12 deuses e inúmeros semideuses. Existiam Zeus, o deus do raio, Apolo, deus do sol, Poseidon, deus do mar,
Atena, deusa da sabedoria. E acreditava-se que esses deuses desciam até a terra e geravam filhos, que eram os semideuses. A ideia de um único Deus, ela começou a surgir com o judaísmo, cerca de 2000 anos antes de Cristo. Ele veio advindo de Abraão. Então Abraão, um profeta muito importante para o judaísmo, ele trouxe essa ideia de um único Deus. E logo após ele, um outro profeta, reafirmando, Moisés, considerado então o libertador. Na religião judaica, Deus se manifestou como uma forma de aliança entre Deus com a sociedade. Moisés, por sua vez, trouxe essa primeira ideia de aliança de Deus para com o povo. Moisés veio à terra para preparar esse povo. Um povo muito primitivo. Preparar esse povo para a vinda, então, do Cristo. A Torá, a legislação mosaica, é um código com 613 disposições sobre direitos e também deveres do povo para com Deus. A legislação mosaica, na sua concepção hebraica, ela tem o seu Pentateuco, que institui para as civilizações antigas os primeiros códigos legais, contribuindo para a supremacia, para a formação dos atuais direitos fundamentais. O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 1, 2, a legislação de Moisés está cheia de lendas e de crueldades com a época, mas com comentários fabulosos a seu respeito, a figura de fato que o homem extraordinário, revestido dos mais elevados poderes espirituais. Moisés recebeu a missão de doutrinar o povo da época, de forma de colocar algum medo naquelas pessoas. A gente pode ver desde de Levíticos, que é uma regra, são leis, né? Ó, não despojarás a sua mãe. Por que ia colocar uma coisa dessa? Porque aquele povo ainda era um povo pobre de espírito. Ele veio doutrinar o povo, preparar o povo para a vinda de Jesus. Ele veio trazer, de certa forma, o medo. Mas ele veio trazer o medo, então ele era ruim? Não. Nós, muitas vezes, levamos o medo também de casa. Muitas vezes nós viramos para o nosso filho e falamos, vai dormir, senão a cuca vai te pegar. É isso que Moisés veio fazer. Moisés veio trazer, olha, age direito. Porque se você não agir corretamente, você vai arder no fogo. E assim ele fez, preparando o caminho para que Jesus pudesse vir e trazer uma nova aliança. A próxima religião, então, que foi criada foi o cristianismo. E sabe o que é intrigante, gente? Jesus, em nenhum momento, ele veio instituir uma nova religião. Em nenhum momento ele veio dizer, não acreditem no judaísmo, nos judeus, acreditem em mim. A partir de agora, era judeu, agora não, é cristianismo. Do mesmo jeito que ele diz em suas palavras, eu não vim destruir as leis mosaicas. Pelo contrário, eu vim aprimorá-las. Não pensem que vim revogar a lei ou até mesmo os profetas, adivinhou antes dele. Não vim para revogar, mas para cumprir. Porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem um i ou um tio, jamais passará a lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que desrespeitar um destes mandamentos, ainda que dos mais menores, e ensinar aos outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, este será considerado grande no reino dos céus.
porque eu afirmo que a justiça de vocês não exceder um minuto aos escribas e aos fariseus jamais entrarão nos reinos dos céus. Jesus, então, não veio criar o cristianismo. O que ele veio fazer? Se ele não veio para falar, olha, eu não vim desfazer o que Moisés disse, mas eu vim aqui instituir uma nova coisa. Que ele veio fazer. Jesus, em nenhum momento, veio para criar o cristianismo, ele veio para mudar o padrão moral daquela situação. Ele não veio e falou assim, olha, você está errado, você está certo. Ele veio mudar o padrão moral daquela sociedade. Ele pegou os mandamentos todos e juntou. Lindo e sublime. Amai a Deus sobre todas as coisas. E o próximo como a si mesmo. E aí, o que foi que nós fizemos? Nós construímos templos, criamos uma religião para ele, que é o cristianismo, vendemos absolvições, vendemos terreno nos céus. Aonde que eu quero chegar com isso? Eu quero afirmar para vocês que religião nenhuma salva. Nem daquela religião lá hindu, de 330 milhões de deuses, nem mesmo na religião egípcia, na outra. Religião nenhuma salva. O que nos salva são os nossos atos, nossa caridade, o nosso amor. O amor salva. Se o amor salva, como que eu devo amar? Igualzinho aquelas perguntas. Já viu que Jesus passando, daí vem um fariseu e pergunta: quem é teu próximo? Eu pergunto para vocês agora: se o amor salva, como amar? E Jesus nos ensinou: amar ao próximo como a ti mesmo. Amar é perdoar. Eis o cerne da questão. Se amar é perdoar, como está o seu amor próprio? Para que haja amor próprio, é necessário obter paz interior, assim como um navio em alto mar. O navio está andando em todo o mar. Por que o navio não afunda, gente? O navio não afunda porque toda a água está fora desse navio. Porque se advir uma onda gigante e jogar água dentro desse navio, consequentemente, esse navio vai afundar. E aonde que é o nosso navio? Aqui. É aqui. Esse navio é dentro de nós. Então nós precisamos firmemente estarmos bem. Nós precisamos nos perdoar. Assim, desta forma, somos nós. Se nós deixarmos os problemas nos afetarem, nós vamos afundar, como acontece no navio. Precisamos estar em paz, precisamos nos amar, para que possamos com isso, e após isso, dar o amor, tão dito, dar o perdão. Como que eu posso perdoar se eu não consigo perdoar meus próprios atos? O fato é que nós nos esquecemos. E ocorre muitas vezes, eu digo inúmeras vezes, nós mesmos nos punirmos por algo que nós fizemos ou algo que nós deixamos de fazer. O fato é que nós esquecemos de todos. Digo, somos todos seres imperfeitos. E que por isso, todos nós
Cometemos falhas. Falhar é humano. Somos espíritos em evolução, numa caminhada contínua, mas nos punimos frequentemente. E algumas vezes podemos chegar até mesmo ao extremo. Alguns chegam até ao suicídio, na esperança de se livrar de algo errado que fez, ou algo errado que deixou de fazer, que foi o vício. Mas medo engano. Sabemos que a vida não termina com a morte. Então, não é o caminho. Jesus, quando encarnado, ele foi o disciplinador do perdão. Em inúmeros relatos bíblicos, ele perdoa os outros. Como um fato ocorrido com Maria de Madalena. Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E quem que atirou a primeira pedra? Ninguém. Todo mundo tem pecado. E da mesma forma que todo mundo erra, eu quero mostrar para vocês agora grandes profetas, dos quais nós seguimos como mestre e que também pecaram. E pecaram feio. Moisés, por exemplo, no livro Números, capítulo 12, versículo 3, diz o seguinte: que Moisés era o homem mais paciente que havia na terra. Porém, ele cometeu um erro grave antes do Senhor chamá-lo para liderar o seu povo. Quando Moisés tinha 40 anos, ele ficou com muita raiva quando viu um egípcio espancando um escravo judeu e acabou matando aquele homem e o enterrando na areia. Olha só. Moisés cometeu um pecado de matar o próximo. Ao invés de lidar com as consequências de seu erro, quando Moisés foi descoberto, ele fugiu do Egito e começou uma nova vida longe do lugar onde cresceu como príncipe. Mas Deus tinha um plano para a vida daquele homem e o chamou para a grande missão: liderar o povo hebreu contra a escravidão egípcia. Hoje eu ouvi, quando eu estava comentando com uma grande amiga, ela me disse que, olha, cometer um pecado capital. Olha, um pecado capital é matar alguém. Pecado capital. Só que esse nome de pecado capital é nome dado pelos homens. Deus perdoa. Basta nós olharmos para dentro de si. Davi, também, tão famoso rei Davi, também foi um dos personagens mais importantes da Bíblia. Ele derrotou um leão, um urso e um gigante Golias. A Bíblia diz que ele agradou tanto a Deus que era um homem seguindo o coração de Deus. Mas ele também errou. Ele quebrou metade daqueles 10 mandamentos. Ele assassinou, ele mentiu, ele cometeu adultério, ele cobiçou e roubou a esposa de outro homem, que era o seu marido. Salomão, filho de Davi, foi o autor do livro de Provérbios, Eclesiastes e de Cânticos. Ele foi muito usado por Deus pela sua sabedoria. Até a Bíblia diz que ninguém no mundo se comparava ao rei de Israel. Entretanto, ele também pecou. Ele foi tomado pela vaidade e pela desobediência, lutando contra as profecias do Senhor. Ele tentou matar Jeroboão, o homem que Deus havia escolhido para reinar sobre as 10 tribos de Israel. E olha que intrigante, Pedro foi dito na Bíblia como homem fraco, de pouca fé, que duvidou de Jesus ao vê-lo andar pelas águas. E mesmo após ter vivido tudo junto de Jesus, o negou 3 vezes.
todos estes grandes autores da Bíblia erraram em algum momento de sua vida. Então, porque muitas vezes nós mesmos nos autopunimos. Se Deus perdoou cada um desses, se Deus, em seu ato, por final, na cruz, o que ele diz? Ele perdoa o ladrão que está crucificado ao lado dele e diz: ainda hoje os encontraremos no reino dos céus. Ele perdoa o povo, ou melhor, ele pede perdão a Deus. Pai, perdoai-nos, pois eles não sabem o que fazem. Então, por que muitas vezes nós mesmos nos autopunimos? Julgando que não conseguimos, que somos fracos ou que somos burros. Há uma grande necessidade nossa de praticar o perdão. Mas o perdão, ele deve começar dentro de nós mesmos. Eu não posso, eu não consigo perdoar ninguém se eu não me perdoar os meus próprios erros. Seja qual o erro eu tenha cometido, saiba, todos nós erramos. Erramos em algum momento de nossa vida. Independente qual seja o seu erro, o mais importante e o que devemos fazer primeiro é admitir os nossos erros. Jesus, todas as vezes que perdoou o outro, o que ele diz? Vá e não peque mais. O que ficou no passado tem que ser enterrado no passado. Eu não consigo, nem vou conseguir, nem mesmo quando eu desencarnar, voltar no meu passado e corrigir tudo de errado que eu já fiz da minha vida. Mas eu posso colocar uma pedra em cima de tudo e começar uma nova vida a partir de agora. O futuro a Deus pertence, mas o presente é agora. Eu tenho essa imensa necessidade de me auto-perdoar. É eu olhar no espelho e me perdoar de todo o erro que eu já cometi. Saber das minhas falhas, colocar no papel, não sei, colocar na minha mente, não sei. Eu tenho que esquecer. O passo para a gente começar com o auto-perdão, ele inicia-se com esquecimento do auto-ressentimento. O que é o auto-ressentimento? O próprio nome já diz. É eu ressentir algo que eu desejaria não sentir mais. Existe até uma palestra de Rossano que ele nos traz uma alegoria, não é tão bonita a alegoria, mas mesmo assim eu tenho a necessidade de dizer. O ressentimento, ele é um sentimento nosso da seguinte historinha. É como se eu tivesse acabado de almoçar. Passei no mercado e comprei um remédio, um estomazinho, na farmácia, um estomazinho, que eu não estou me sentindo bem. Daí eu entro dentro de um ônibus e começo a ir para minha casa. E no trajeto o ônibus ele vai balançando de um lado, do outro, e vira uma rua, e vira outra. E eu começo a passar mal. E naquela ânsia, eu sinto que eu vou vomitar. E eu olho para o lado, o ônibus lotado, eu não posso vomitar para lugar nenhum. O que eu faço? Eu pego aquela sacolinha, coloco o remédio no bolso e vomito na sacolinha. Nojento, né? É um sentimento nojento. Mas eu não posso jogar também aquela sacolinha com vômito em lugar nenhum. O que eu faço? Seguro a sacolinha na minha mão. Dirijo então até a minha casa.
moro perto, próximo ali. Desci do ônibus, já estou melhor. Eu pego aquela sacolinha e vou levar para minha casa que eu vou jogar no lixo. E antes de eu jogar no lixo, o que eu faço? Eu abro aquela sacolinha. Gente, eu sei que o negócio não está bonito. Para que eu vou ressentir? Mas o engraçado é que na nossa vida, a gente não joga essa sacolinha fora, não. É como se eu guardasse aquela sacolinha dentro do armário. E toda vez que eu lembrar daquilo que eu fiz, eu vou lá no armário, eu pego aquela sacolinha, 1 mês, 2 meses, 3 meses, anos, ressentindo aquilo que eu deveria esquecer. Não é muito. Errar, gente, todo mundo erra. O que a gente pode fazer é o que? É colocar aí uma pedra em cima disso tudo. É assim como a gente não deve julgar a Deus quando alguém querido nosso desencarna, vai embora. A gente não vai virar para Deus e falar: Deus, por que você levou essa pessoa? Você tinha que virar para Deus e falar assim: Deus, obrigado por ter me feito passar tanto tempo ao lado dessa pessoa maravilhosa. Foi um prazer gigantesco estar ao lado dessa pessoa. Obrigado. E assim a gente tem que viver. A gente tem que esquecer tudo aquilo que a gente fez. A gente tem que notificar os nossos erros, sejam eles quais tenham sido. Deus perdoou. E você? Se perdoou? Ai não, perdoar é difícil. Perdoar é o mandamento mais difícil deixado por Jesus. Mas nós precisamos disso. Porque como nós sabemos, dentro da doutrina espírita, o ressentimento, a raiva, é um encontro que a gente vai fazer na próxima encarnação. Então, se você ficar ressentindo, na próxima encarnação você ainda vai continuar ressentindo. É hora de dar um basta. É hora de você saber que a sua vida cabe a você. Que, infelizmente, seria fácil a gente entregar tudo nas mãos de Deus e pedir uma providência divina. Mas, como no livro José Carlos de Luca, O Jardim da Minha Vida, nós somos o jardineiro da nossa. Então é importante nós utilizarmos também, de certa forma, de certos apetrechos, de certa concepção que nós sempre tiramos, né? Nós sempre disse que é de dentro para fora e a gente busca de fora para dentro. O que a gente faz muitas vezes? A gente vai, não desmerecendo, né? Eu estou dizendo que é válido isso. Vou confessar com o padre. Se isso te faz bem, meu amigo, vai, confesse. Se você acha que o perdão dele vai te ajudar a reviver, vai, faça. Se você acha que é um atendimento fraterno, você expor aquilo para fora, vai, faça. Faça como a historinha que eu disse anteriormente. Vomite isso para fora. Mas pega essa sacolinha e joga fora. Não fique levando ela junto consigo para ressentir. Faça como Jesus sempre mencionou a todos. A partir daquele momento, vá e não erre mais. Essa é a grande lição. A partir do momento que nós podemos nos auto-perdoar, nós vamos conseguir então alcançar uma máxima ainda maior, que é perdoar ao próximo. E perdoar ao próximo como a si mesmo. Olha só para você ver que interessante, né? Perdoar ao próximo como a si mesmo. Amar ao próximo como a si mesmo. É tudo como a si mesmo. Porque tudo vem de si.
tem que começar em você. Infelizmente, eu não posso fazer isso por você. É necessário você sentar, fazer uma autorreflexão, chorar, vomitar tudo para fora. Se precisar de ajuda, busque ajuda. Uma ajuda psicológica, terapêutica, espiritual, mas se faz necessário colocar uma pedra sobre o passado. Parar de ficar ressentindo o que você fez, por mais grave que possa ser. Não quero saber, nem Deus mais, porque para Ele também isso já passou. Quem está remoendo é só você. E seguinte, não se culpe tanto. Você não vai conseguir mudar o que já disse, o que já fez. Vale agora seguir para frente e não errar mais. Emmanuel, ele disse que quem perdoa, esquecendo o mal e avivando o bem, recebe do Pai Celestial a simpatia e a cooperação também do próximo, e alvará a libertação de si mesmo, habitando sublimes renovações. Então, para perdoar, é necessário, simples e unicamente, termos o nosso auto-perdão. É difícil. Muito. Eu acho que tem gente que fez coisas absurdas a seus olhos. Aos olhos de Deus, não. Se você acha que você já fez coisa absurda, com certeza alguém já fez coisa pior. É igualzinho quando a gente passa um aperto de dinheiro, você pode olhar para o lado que tem gente que está passando fome. Sempre vai ter gente pior. Então perdoe. Perdoe primeiro você mesmo. Depois que você conseguir isso, você vai conseguir perdoar o próximo. Tem até uma frase de Chico Xavier fala assim que o perdão é um remédio que a gente tem que tomar todos os dias, uma pílula, logo pela manhã. Você tem que acordar na hora que você estiver escovando os seus dentes ali, se perdoar e pedir a espiritualidade amiga que te acompanhe, que não te deixe errar. Que possa ser feita a graça de Deus através dos seus atos. Que todos ao seu redor possam sentir a presença de Deus na sua vontade. E só assim a gente consegue ser importante. Fácil, não é, mas só depende de você. Gente, é isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Para finalizar, essa nossa palestra de hoje, eu convido a todos a fechando os nossos olhos. Vamos fazer a nossa prece diária. E olha que interessante, para a gente fazer uma prece, a gente não tem só que recitar as palavras. Eu quero convidar vocês agora, a gente está fazendo um trabalho, da gente entender cada trechinho que a gente vai falar. E quando a gente fecha nossos olhos agora, a gente possa entender. Porque muitas vezes a gente pega e faz a oração, por exemplo, do Pai Nosso, e perdoar os nossos inimigos assim como nós temos perdoado. Ou seja, pensou, se você não perdoa ninguém, você está pedindo para Deus não te perdoar. Então vamos assim de trecho em trecho nessa oração, refletir sobre essa oração e procurar colocar em prática tudo isso. Fechando os nossos olhos. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação e ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores
derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós nos esperamos com os braços abertos, a bondade, a beleza e a perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar no progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas um espelho onde se refletirá a vossa imagem. Que assim seja.